Uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube, Centro Espírita Nosso Lar Pinhais. Eu sou o Cunha, trabalhador espírita voluntário vinculado a esta casa, e rogamos a Deus, nosso Pai, que todos nós possamos ser muito abençoados, muito amparados, iluminados em nossas mentes e nossos sentimentos, a fim de que esses momentos possam ser muito proveitosos para a nossa caminhada espiritual. O tema proposto para esta noite, ele é retirado do capítulo número 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. O tema é Os Obreiros do Senhor, é o item 5. Esse capítulo, ele tem uma particularidade. O nosso Kardec, ele não faz nenhum comentário. Ele apenas vai aproveitar as comunicações recebidas do escalão mais elevado. É como se ele dissesse: aqui é para quem está acima de mim, porque diz respeito a toda a humanidade. Nesse item 5, que é uma carta mediúnica, via mediunidade, que o Allan Kardec recebeu no ano de 1862, ela é assinada pelo Espírito de Verdade. Para o nosso entendimento espírita, o Espírito de Verdade é Jesus. Então, quando você vê ali uma comunicação escrita e assinada por Jesus, isso traz para o nosso íntimo um respeito profundo e uma vontade de ler com muito carinho, porque é o Cristo amado, falando ao nosso entendimento e falando aos nossos corações. Jesus, nessa comunicação, ele começa dizendo assim: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ponto e vírgula. Então Jesus diz assim: tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas. Quando nós lemos ali anunciadas, isso quer dizer que a humanidade, em toda a sua trajetória, em toda a sua caminhada, sempre teve orientação, instrução para poder caminhar corretamente. Nunca fomos esquecidos ou abandonados pelo Cristo amado. Qualquer religioso de qualquer religião percebe isso com muita facilidade. Vieram os profetas, vieram os apóstolos, vieram os verdadeiros cristãos. Sempre houveram os divulgadores da verdade. E todos sempre tivemos a oportunidade, em algum momento, de refletirmos sobre a nossa caminhada. E muita coisa foi anunciada. E Jesus diz: aproxima-se o tempo. Por isso que o capítulo é Os Trabalhadores da Última Hora. Vivemos a última hora. Essa última hora, eu não sei quanto tempo é a última hora do Cristo. 1000 anos, 100 anos, 200 anos? Não sei. Mas ele já vai dizendo: aproxima-se. E interessante, que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. De qual humanidade Jesus está falando? Essa humanidade é a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada. É ainda para todos aqueles espíritos que estão no rol das reencarnações
no planeta Terra. Então não faz diferença se está encarnado ou desencarnado. Se estamos aqui ou no mundo espiritual. É a última hora para todos. E ele diz assim, para transformação. E quando nós vamos ver qual é a missão do Espiritismo, a missão do Espiritismo é muito clara. Transformar moralmente toda a humanidade. Então, na última hora anunciada, que já foi tão anunciada, e que vem Jesus dizendo aqui, essa última hora se aproxima, é a nossa grande oportunidade de nos transformarmos. Então, toda a literatura espírita hoje, que é de uma abundância tão grande, se nós pegarmos toda ela, nós vamos ver que ela funciona como um telescópio. Porque toda a verdade possível para a compreensão da humanidade foi trazida por Jesus. Mas foi reduzida, sintetizada. Então nós aproveitamos hoje toda a literatura espírita para se debruçar sobre as palavras do Cristo e enxergar nela a sua grandeza. E toda a grandeza dos ensinamentos do Cristo dizem respeito à nossa condição moral. De uma forma muito simples, nos transformarmos em pessoas de bem. Mas por que nós não somos pessoas do bem ainda? Porque nós somos resistentes, nós somos teimosos. Nós oferecemos ao Cristo a nossa teimosia. Jesus fala, perdoa. O que a gente diz para Jesus? Não, nem morto. Não é assim? Jesus diz para nós, ama o teu inimigo. O que nós respondemos para Jesus? Mas nem pintado de ouro. Jesus fala, faz o bem a quem te faz o mal. O que nós respondemos para o Cristo? É ruim, não é isso? Fazer o bem para quem me faz o mal. Então, nós vamos percebendo com muita facilidade que na questão de compreender os ensinamentos de Jesus e relacionar os conceitos de uma forma elevada, ainda nós os trabalhamos de uma forma muito perturbada dentro de nós. E Jesus continua, ditosos, felizes, serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor. E aí a gente pensa, onde que está o campo do Senhor, Vou mandar um currículo, Vou ver se eu tenho um amigo que trabalha lá, para ele me indicar. Mas o campo do Senhor é o planeta todo. E o campo do Senhor ele é o plano físico, é o plano espiritual vinculado ao planeta Terra. Jesus nos convoca ao trabalho encarnado e desencarnado. Ultimamente eu tive assim uma revelação espiritual, uma revelação espiritual, que eu falava assim, olha, não tem problema se eu desencarnar, porque a vida continua do outro lado. Mas aí eu tive assim um estalo da consciência. Falei assim, meu Deus, eu estou aposentado, e se eu desencarnar, acabou a aposentadoria. O que vai acontecer comigo quando eu desencarnar? Acabou a aposentadoria, pessoal. Acabou a zona de repouso. Então, não existe para o mundo espiritual, não existe para o Cristo a aposentadoria. Existe a concentração da força e da energia em tarefas diferentes. Acaso posso eu deixar de exercitar a paciência, tolerância, compreensão? Já posso desrespeitar as pessoas? Reagir mal diante das ofensas? Não dá. Então, encarnado, desencarnado, vamos trabalhar. Mas Jesus diz assim, felizes.
dizendo que trabalhar no campo do bem, trabalhar no campo do Senhor, ele traz alegria para a alma. Porque nós já experimentamos alegrias passageiras. Nós já experimentamos alegrias transitórias, que duram algum tempo. Mas no campo do Senhor, a alegria é eterna. Imagine você fazer algo que lhe traz uma alegria que ninguém pode roubar, ninguém pode tirar. E que lhe pertence, um contentamento da alma. Não importa se vai ficar doente, não importa se vai ser apedrejado, não importa se vai ser devorado por leões. Por isso que aí a gente começa a entender como é que os cristãos entravam nos círculos, nas arenas, no tempo de Roma, cantando. Porque eles eram ditosos. No campo da consciência, no campo do coração. E Jesus diz assim, ó, trabalhando com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. No livro A Caminho da Luz, o Espírito Emmanuel, ele descreve ali várias fases da humanidade. Até o ponto em que os espíritos primitivos, os primeiros espíritos começaram a encarnar aqui no planeta Terra, e por bondade, por amor, misericórdia do Cristo, ele trouxe espíritos de outros orbes para ajudar aqui os primitivos a acelerarem o seu progresso. E eles trouxeram grandes contribuições na área da agricultura, na área da medicina, na área da engenharia, na área da astronomia, na área da religião. Trouxeram grandes progressos. Mas eles trouxeram para esses seres primitivos algo que nos afeta até hoje: o direito de propriedade. Até esses espíritos virem a quem pertencia a terra, a quem pertenciam os rios, a quem pertenciam os mares. Não havia essas divisões. Mas esses espíritos trouxeram o direito de propriedade. Não é uma coisa que até hoje nós gostamos? Então Jesus diz assim, se não houver outro interesse senão a caridade. Então a gente vai ver que no campo de Jesus, na seara de Jesus, nós somos convidados a servir, a trabalhar, não somente para ganhar dinheiro, mas para ser ditoso na alma. É quando nós começamos a sentir amor naquilo que estamos fazendo. E aí, todo trabalhador, ele é digno do seu trabalho. Todo trabalhador é digno do seu salário. Jesus fala assim, seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Pessoal, vocês gostariam de ter um patrão que te pagasse 100 vezes mais do que você trabalhou? Então Jesus está dizendo que há uma recompensa centuplicada pelo bem que aqui é feito. Às vezes a gente, como a gente está mais medindo a vida pela propriedade, pelo que podemos ter, às vezes nós não damos valor para aquilo que nós recebemos de graça. Quanto vale a luz do sol? Quanto vale a água das chuvas? Quanto vale a terra ser fértil e nos produzir tantos alimentos? Se nós percebermos assim, o que vem de Deus para nós é de abundância. E além da abundância que nós já recebemos gratuitamente de Deus, ainda Jesus diz, e receberei 100 vezes mais. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que nós possamos ter méritos, direitos, possibilidades espirituais.
Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços. Qual é a proposta do Cristo? É deixar de ser individualista. É deixar de ser egoísta. Às vezes a gente tem aquele pensamentinho: eu sozinho caminho melhor. Do meu jeito funciona. Mas não é a proposta do Cristo. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos. Jesus quer que a gente trabalhe em grupo, em equipe. E por que isso é bom para nós? Porque quando nós trabalhamos em grupo, em equipe, nós temos que trabalhar pelo menos duas grandes virtudes cristãs: a simplicidade e a humildade. Você tem que ser simples. Não adianta complicar, o grupo não aceita. Você tem que ser humilde para ouvir a opinião do outro, para respeitar a experiência do outro, para fazer aquilo que é melhor para todos e não somente para si. Aí ele diz assim, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Se a gente pensar assim, que o Senhor encontre acabada a obra, e a doutrina espírita nos diz que Jesus é o governador espiritual desde o momento da sua formação, e se a gente for analisar geologicamente a Terra, quando o Espírito reencarnou aqui, a casa estava pronta. Estava pronta. O ar estava pronto, a água estava pronta, a temperatura estava pronto. Estava pronto. Mas Jesus diz que enquanto é acabada a obra, a casa estava pronta, mas a obra não. Quer dizer que tudo que o Cristo fez, uma parte ele deixou para nós. Ele poderia ter feito tudo, né? Mas ele não fez tudo. Ele preparou a casa, mas deixou uma parte dessa obra para nós. E é essa parte que vai mal, pessoal. A terra não dá problema. A terra é uma bênção. A água não dá problema, a água é uma bênção. O ar não dá problema. O que dá problema é a nossa parte, que não usamos a terra direito, que não usamos a água direito. Nós só não estragamos o sol ainda. Não estragamos o sol ainda porque não temos como fazer isso, pessoal. Senão nós já tínhamos feito. Porque se a gente conseguisse engarrafar raios solares, o raio do sol não ia ser para todos. Então é na nossa parte, que é uma parte pequena, que Jesus deixou para nós e falou assim, quando eu voltar, eu quero encontrar a obra acabada. E qual que é a nossa parte? Se a gente for ver, ele é muito simples. É muito simples. É nós nos enxergarmos como irmãos. E nos tratarmos como irmãos. Essa parte da obra que Jesus não poderia fazer, que deixou para nós, é a parte da fraternidade. Porque se Jesus tirasse isso de nós, não existiria livre-arbítrio, não haveria discernimento, não haveria possibilidade de escolha. Porquanto o Senhor lhes dirá, olha só, vinde a mim. E é importante aqui a gente dar uma paradinha e dar uma pensadinha, né? Quando a gente está perto de Jesus, Jesus diz o quê? Vem e segue-me. Não é assim? Todos aqueles que se aproximavam de Jesus demonstravam amor, respeito a ele. O que Jesus dizia? Vem, segue-me. Mas e quem nem está perto de Jesus está longe ainda? A proposta do Cristo é: vinde. Então, para esses trabalhadores da última hora, que somos nós, que nas outras horas não compreendemos o que era o campo do Senhor, o que era trabalhar com desinteresse, o que era trabalhar com caridade, o que era ser fraterno, Jesus está dizendo: vinde. Então nós temos que fazer um esforço hoje muito grande para chegar até Jesus. Quando chegarmos ao Cristo, ele vem dizer, aí ele vai dizer para nós:
Agora, né? A pessoa, você chega até Jesus, o que eu faço agora? Aí Jesus vai dizer, segue-me. E aí, pessoal, arregaça as mangas. Porque seguir ao Cristo é trabalhar, é servir. E ele diz, vinde a mim, vós que sois bons servidores. Então, se você já aprendeu a servir, ou você está aprendendo a servir, você está caminhando para se aproximar do Cristo. Vós que soubestes impor silêncios aos vossos ciúmes e às vossas discórdias. Se nós já começamos a combater os sentimentos inferiores, ciúmes, inveja, discórdia, mágoa, ressentimento, nós estamos caminhando para o Cristo. A fim de que daí não viesse dano para a obra. Pessoal, quando nós carregamos ciúmes, inveja, intriga, maledicência, insatisfação, inquietação, nós estamos ajudando a obra do Cristo ou prejudicando? Digamos que ele deu um tempo, digamos que Jesus deu um tempo muito razoável para que a gente se trate como irmãos. Vamos aprender a viver como irmãos, depois vocês vão para outros mundos, ou vão viver aqui, mas numa condição mais elevada. O que está retardando essa obra? O que está prejudicando ela? É a maldade que carregamos dentro de nós mesmos. É achar que somos melhores que o outro. É achar que podemos fazer ao outro aquilo que não gostaríamos de receber. Mas ai daquele, e quando Jesus fala ai, Jesus fala, mas ai daquele, é uma advertência, é um jeitinho de Jesus dizer assim, muito amorosamente, vai doer. Vai doer. Mas ai daquele que por efeito de suas dissensões, de suas intrigas, das complicações que ele oferece aos grupos, daquele indivíduo que desune, que desagrega, que perturba. Aqueles que houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Então, Jesus está dizendo o seguinte, pessoal. Se até chegar a última hora, ou até chegar o minuto final, nós ainda não fazemos parte do campo do Senhor, vai vir uma tempestade. O que é essa tempestade? Né? Eu posso só dizer uma coisa, é algo que nós não vamos gostar. Porque encarnados, vamos falar, né, verdade, tem muita coisa que nos acontece na vida que nós não gostamos. Ninguém gosta de perder a saúde, ninguém gosta de perder o emprego. Ninguém gosta de perder o filho, a esposa, o marido. Mas isso são pequenas coisas. Tempestade é grande, é coisa séria. Então a gente não sabe o que é a dor da saudade se formos degradados para outros mundos. E tem uma coisa interessante, nós temos assim um medo de ser degradado. Eu não queria ir para um mundo que está iniciando lá a prova e expiação. Mas se a gente for perceber, Jesus não vai mandar para lá esses espíritos para puni-los, para feri-los. Mas é porque lá eles vão caminhar mais depressa. Esgotou o tempo, não aproveitou, vai para uma outra situação, para um outro mundo. E aí através da saudade, o desejo. Porque se tem uma coisa que nós aprendemos aqui, no nosso século, que nós aprendemos a gostar, que é o conforto. Hoje nós trabalhamos muito, trabalhamos bem menos que antigamente, e o que ganhamos nos proporciona conforto. Esses dias, durante a semana, faltou luz, faltou energia elétrica na minha casa. Ali eu vi como meus filhos ainda correm, porque gritaram, caiu o disjuntor. Mas olha, correram. Aí voltaram cabisbaixos,
sem saber o que fazer. Pai, não caiu o disjuntor. E, pessoal, há um problema na rua. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai esperar. Tá, mas a gente vai esperar fazendo o quê? Porque nós não sabemos mais viver sem energia elétrica. Não sabemos mais. Não sabemos mais tomar banho sem energia elétrica. Não sabemos mais passar o tempo sem usar energia elétrica. Nós precisamos de energia elétrica para tudo. Olha o conforto que isso é. E hoje, com o avanço da tecnologia, os benefícios na área da medicina, os benefícios hoje na área da comunicação e do entretenimento, como viver sem esse conforto todo? Então nós já experimentamos esse conforto e já aprendemos a gostar. E se formos degradados, isso vai ser o aguilhão, isso vai nos empurrar para que a gente faça os progressos para retornar. E eu fico pensando, como que é nos mundos ditosos, celestes ou ditosos, onde não precisa se trabalhar por dinheiro? A liberdade do espírito. O que lhe é acessível, o que lhe é possível. Né? O Senhor, porém, lhes dirá: como implorai graças vós, que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhe as mãos, que esmagastes o fraco, em vez de o amparardes. Porque na hora que a tempestade vier, pode ter certeza. Pode ter certeza, mas olha, pode ter certeza. Quando a tempestade vier, todo mundo fica bonzinho. Todo mundo fica bonzinho. É que nem o Haroldo diz, né? Que não existe ateus num avião em queda. Olha, se o avião começa a cair, todo mundo ali, meu Deus, me ajude. Não é assim? Então, quando chegar esse momento da tempestade, todo mundo vira bonzinho. Mas o que vai ser levado em conta não é o bonzinho daquele momento, mas são as riquezas que o indivíduo traz no coração. Você já desenvolveu compaixão, piedade. Você já aprendeu a enxergar o outro como irmão, ou se foi o causador de dores e de misérias. Como suplicai graças vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho. Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Eu me lembro aqui de uma comunicação, na mesa mediúnica, que nos chamou muita atenção. Que o Espírito chegou aqui na mesa mediúnica e disse assim: por que eu não estou sendo tratado com o respeito que eu mereço? Por que não sou acolhido aqui com um lugarzinho especial para mim? Por que eu não me sinto especial aqui? E aí eu me lembro que a dialogadora perguntou a ele: meu irmão, na vida o que fizestes de bem? E ele falou: eu participava de muitas atividades ligadas ao amparo social. Ele é um indivíduo filantrópico que doou muito durante a sua vida. Mas ele ainda não tinha alcançado no coração essa condição ditosa de ajudar por amor e para ver o outro melhor. Ele gostava da maneira como ele era tratado nesses locais. Era isso que ele gostava. E aí ele sentia falta. E aí ele foi convidado a repensar, a refletir sobre a maneira correta de praticar o bem, praticar o amor, sobre a importância
de transformarmos o coração e não a aparência. Aí diz assim, olha só, isso aqui, ó, que é o item 6 daí, na mesma mensagem, o Espírito de verdade, ele diz assim, ó, Deus procede neste momento o censo dos seus servidores fiéis. Deus sabe quem é fiel, quem não é. Sabe que todos nós seremos fiéis algum dia, mas sabe o tempo que cada um precisa. Mas e quem já alcançou? E já marcou com os dedos aquele cujo devotamento é apenas aparente. Então, para alguns ainda, a caminhada espírita é uma caminhada de aparência, e para outros a caminhada espírita é uma caminhada de transformação. Então, aqueles que caminham no espiritismo, desenvolvendo intelectualidade, desenvolvendo vaidades, e aqueles que estão desenvolvendo sentimentos elevados. E aí que vem a parte que quando nós lemos isso aqui nos nossos grupos de estudo, a gente pensa assim, tá, o que Deus vai fazer com quem está indo bem, né? No centro espírita, né? A pessoa chega aqui, começa na casa, cheio de questionamentos, dúvidas, às vezes vem todo machucadinho, com o tempo ela vai melhorando, vai se instruindo. O que nós fazemos com essas pessoas? Nós dizemos a ela, você pode nos ajudar nessa tarefa? Nós vamos abrindo as portas do trabalho para ela. O que Deus faz com quem está indo bem? Mesmo nessa encarnação, observe que quando nós nos propomos assim a caminhar no campo de Jesus, e já começamos a doar tempo, energia, disposição, desenvolvendo, o que Deus faz com a gente? Olha o que Jesus diz. Pois aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis. Então, para quem está indo bem, Deus confiará os postos mais difíceis. É isso. Na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Então, o Espiritismo é a grande obra, Se a gente perguntar assim, o que o Cristo está fazendo hoje pela humanidade? Qual é a sua grande obra? A grande obra é o Espiritismo. E a finalidade dessa obra é a regeneração. E aí se cumprir-se-á algumas palavras que Jesus disse. Os primeiros serão os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Todos nós, sem exceção, somos convidados pelo Cristo amado a trabalhar no seu campo. Se nós observarmos, a porta de entrada para trabalhar no campo do Cristo é a caridade material. É dar coisas. Quando nós vamos dando coisas, nós vamos percebendo que além de dar coisas, nós precisamos trabalhar moralmente. Então nós damos coisas, mas trabalhamos a paciência, trabalhamos a esperança, fortalecemos a fé, erguemos o caído. Somos todos convidados e não há um dia na nossa vida que nos falte o serviço no campo do Senhor. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, Jesus, nosso Mestre amado, nos ilumine, que cada um aqui possa refletir, amadurecendo o seu íntimo, amadurecendo a sua alma, se afeiçoando cada vez mais ao Cristo amado. Crescendo em compreensão, entendendo que caminhamos para o Cristo através do serviço e da oração e que Ele nos pede simplesmente que caminhemos com simplicidade e com humildade. E Deus nos abençoe a todos. Que assim seja.